coração de Deus. Um Deus que não sabe o que é falhar. Um Deus que sempre age na sua vida, na nossa vida, melhor dizendo, com a sua fidelidade, com o seu amor, com a sua graça. Um Deus que nunca falhou. Um Deus que jamais vai falhar em nossas vidas. Mas nesse programa de hoje, esse mesmo Deus que não falha, nos faz uma exortação para que a gente também não falhe em relação a tudo aquilo que Ele propõe para a vida de cada um de nós. Para tudo aquilo que é tão perigoso hoje, quando a gente permite que entre nas nossas vidas, nos nossos lares, né, na vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes, aquilo que é contrário ao que nós cremos. Ser cristão hoje, ser uma pessoa que professa a fé e viva essa fé que professa, é desafiador. É desafiante porque o mundo oferece hoje tantas coisas. E são essas coisas que são oferecidas às famílias cristãs, são oferecidas às pessoas que acreditam em Deus. É que a gente não pode perder aquilo que é ensinamento, aquilo que é sagrado na vida de cada um de nós. Por isso, nesse programa de hoje eu quero pregar a palavra naquilo que São Paulo fala aos Gálatas, que é tão presente no nosso tempo. Quando ele diz assim: só há um evangelho autêntico. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer: se alguém pregar doutrina diferente da que recebeste, seja ele excomungado. E porventura, o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso tem interesse em agradar a Deus ou aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. E Paulo volta a dizer: seria servo de Cristo aquele que não quer agradar a Deus, mas prefere agradar o homem? Hoje nós corremos um sério risco de modernizar a nossa família, de querer modernizar a nossa casa. Vivemos no mundo da tecnologia, dos avanços científicos, avanços tecnológicos, enfim, são tantas descobertas, são tantos investimentos para que o homem se torne cada vez mais moderno. Mas a família se modernizar, a família correr o risco de perder alguns valores, alguns princípios por conta de uma modernidade, e essa modernidade às vezes vem anunciada como forma de uma doutrina, de um evangelho. Por isso que Paulo fala já aos Gálatas, em que ele começa dizendo: estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. Paulo fica admirado porque ele havia pregado, ele havia anunciado a palavra, ele havia feito ensinamento com as pessoas, ele já tinha colocado o evangelho de Cristo no coração das pessoas através das pregações. E quando ele volta, ele se admira porque as pessoas estavam trocando o evangelho por um outro evangelho. Ele até mais na frente questiona: não que se tenha dois evangelhos, mas quando as pessoas estavam aceitando como uma formação, como entendimento. A palavra de Deus, ela é imutável, a palavra de Deus, ela não muda. É lógico, eu não quero ser aqui radical,
dizer que está ultrapassado. Muitas coisas a nossa família deve estar atualizada, mas não modernizada. Porque quando nós modernizamos, nós entramos no conceito do homem e não no conceito de Deus. Nada mais atual, uma palavra que foi escrita 2000 anos atrás. O Evangelho, quando estiver daqui a 100, 200, 1000 anos à frente, que seja o tempo, ele vai ser sempre atual, nada mais moderno do que a própria palavra de Deus. Nós não podemos trocar o que é certo por aquilo que é bom. Isso é perigoso, trocar o que é certo por aquilo que é bom, porque nem tudo que é bom é certo. Mas o certo para o homem, viver pode ser fácil, pode ser difícil, mas o certo não pode ser mudado pelo errado. Quantas coisas hoje estão entrando nas nossas vidas, estão entrando nos nossos lares, estão entrando nos casamentos. Quantos ensinamentos, onde tem filhos que já não querem mais respeitar os pais, os princípios e os valores, eles jamais devem ser perdidos ao longo do tempo. Quero nesse programa de hoje, estou me recordando aqui, que nós temos um grupo da família, e às vezes eu posto pouco, mas vejo tudo, E quantas coisas ali são colocadas pelas minhas tias, pelos meus primos, em relação a valores, princípios deixados pelos meus avós. Talvez tenham dito pouco, mas tenham vivido muito alguns valores familiares. Mas isso, o tempo vai passar, isso não pode se perder. O tempo vai passar, isso não pode mudar, porque são coisas que são preciosas na nossa vida. Por isso que nós corremos um risco hoje numa sociedade onde os valores estão sendo invertidos, onde os princípios estão sendo invertidos, onde olhar para uma família está sendo invertido. Por isso que Paulo falava: muito me admira de terem acolhido, depois de estarem vivendo outro evangelho, aceitar um evangelho diferente, ou seja, uma formação diferente, no intuito de modernizar a família. Cuidado quando nós temos essa intenção de modernizar a nossa casa, colocar a nossa família na voz do mundo, colocar a nossa família no ensinamento do mundo. Ele mais embaixo, ele vai dizendo: o que devo agradar, ao homem ou a Deus? Por isso que é difícil ser cristão hoje. Por isso que é difícil, às vezes, ser uma pessoa de Deus. Porque às vezes você é incompreendido, porque você às vezes é ironizado, porque às vezes você vai perdendo, você vai ficando contrário, você vai perdendo a própria sintonia com a sociedade, com o mundo. Mas a família é algo sagrado. Pai e mãe não escolhe filho para amar, ama do jeito que eles são, independente de qualquer coisa. Pai e mãe não escolhe o filho que quer amar, ama independente de qualquer coisa. Filho não pode escolher o pai e a mãe que quer amar, mas deve amar de todas as formas, de todo jeito. E quando a gente pensa nesses valores de amar pai e mãe que ama o filho, a gente ultrapassa os nossos erros, a gente ultrapassa os nossos limites, as nossas fraquezas, porque a gente consegue ver algo superior ao erro, algo superior à fraqueza, algo superior àquilo que muitas das vezes nos coloca como pensamentos diferentes, que são os valores e os princípios que não devem ser perdidos. Isso é ser uma família atualizada, ou seja, a cada instante não deixar de perder a raiz do Evangelho, aonde deve se amar, onde deve se viver aquilo que o próprio Senhor ensina para cada um de nós. Por isso que quando São Paulo fala, mas ainda alguém, ou melhor, mais ainda que alguém, nós, se coloca como humano, ser humano, ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos tem anunciado, que ele seja anátema. Repito,
aqui o que acabamos de dizer: se alguém pregar doutrina diferente da que recebeste, seja ele excomungado. Nós devemos filtrar tudo aquilo que nós permitimos que entre na nossa casa, seja através de qual for o canal, seja através de qual for o meio, a via, seja aonde que esteja vindo as informações. Nós devemos filtrar essas informações. O que? Para as crianças, seja o que? Através de música, através de jogos, através, né, de desenhos, que filtrem. Quantas crianças que já são, né, violentas por conta de desenhos? Quantas crianças que às vezes vão perdendo algum relacionamento porque vê algum programa, porque vê, ou seja, começam a falar tantas coisas que não deveriam, porque tem recebido informações que está tirando essas crianças do braço dos pais. Ou seja, é um outro evangelho que está sendo colocado pelo homem e não pelo Cristo. Se é que Paulo também exorta, né? Não existe dois evangelhos, mas ele coloca no sentido de uma boa nova, de um outro anúncio, de uma outra doutrina que está se criando. Para o quê? Para se infiltrar na vida das famílias, para tirar o sagrado da vida das famílias, para tirar aquilo que é importante na vida das famílias. Por isso que ele coloca, né, que a gente deve tomar muito cuidado e filtrar quantas coisas que vêm entrando nos lares e tem prejudicado o relacionamento entre marido e esposa, pais e filhos, o entendimento diferente. Então que a gente não modernize a nossa casa, que a gente tome muito cuidado com isso, porque a gente pode infiltrar coisas que lá na frente nós pagaremos caro por isso, mas que a gente viva aquilo que o Senhor coloca para cada um de nós. A palavra de Deus, ela é imutável. Eu não posso querer que o evangelho venha se adaptar à minha vida. Não, nós não podemos ser cristãos assim, em que a palavra de Deus venha se adaptar à minha vida, do jeito que eu quero, do jeito que eu penso. É assim que o evangelho deve se adaptar a mim. Quando nós pensamos assim, nós estamos longe daquilo que o Senhor propõe para cada um de nós. Não é o evangelho que deve se adaptar à nossa vida, mas somos nós que devemos nos adaptar ao evangelho. É a nossa família que deve se adaptar ao evangelho, uma vez que a gente tem esse desejo de ser cristãos. Agora, se nós não quisermos ser cristãos, não cabe a nós, né, adaptarmos a nossa vida ao evangelho. Mas uma vez que nós professamos, decidimos que queremos seguir o Cristo, a nossa vida deve se adaptar ao evangelho. E quando a gente começa a se adaptar ao evangelho, aí começa o momento de poda na nossa vida, onde a palavra vai nos podando, onde a palavra vai tirando de nós muitas das coisas que nós queremos e vai colocando exatamente aquilo que Deus quer de cada um de nós. A felicidade da sua vida, da minha vida, não consiste em fazermos aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer que a gente faça. É a vivência da renúncia. Quantas coisas boas que nós fazemos, essa é a vontade de Deus, mas que a gente tome cuidado com o pensamento da evolução, da modernidade. E esse pensamento da modernidade pode trazer culturas, pode trazer tantas coisas que descaracterizam a família cristã, mas que o evangelho ele não seja mudado na nossa vida. Que possamos ter força, que possamos ter fé, que possamos ter perseverança sobre todas as agressões que têm sido jogadas no nosso tempo sobre as famílias cristãs, sobre tudo aquilo que vem sendo colocado para destruir a família cristã. A família cristã hoje tem sido bombardeada. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Através, né, da criança, do jovem, do adolescente, tantas coisas estão bombardeando a família cristã para destruir a família cristã. Mas a família cristã, ela tem uma graça especial, porque aquele
que a abençoa, aquele que a protege, aquele que a guarda, é um Deus que não falha. É um Deus que nunca falhou e nunca vai falhar. Tome conta da sua casa. Tome conta da sua família. É preciso que a gente olhe tudo aquilo que nós estamos fazendo, que nós estamos vivendo, se condiz de fato com aquilo que Deus fala para nós através da sua palavra. Que a gente não perca as coisas mais sagradas. Estava dizendo, no meio do programa, quando eu fazia uma referência, a primos, a tias, de às vezes comentários que se tem no grupo de família, em que está sempre voltando a tudo aquilo que os nossos avós nos ensinaram. Que essas coisas que fiquem eternizadas na nossa vida. Que sejam essas coisas que o tempo não apague na nossa vida. Que sejam esses ensinamentos tão simples, porém tão evangélicos. Às vezes uma pronúncia errada, que meu avô dizia, às vezes um gesto que gerava ali risadas, brincadeiras, mas que ficaram eternizados em nós. Por que ficaram eternizados? Porque era revestido de uma forma simples do Evangelho. Não era simplesmente o Evangelho falado, mas era o Evangelho vivido e praticado. É uma família que, volto na época dos meus avós, que eram modernos. Não deixavam de ser modernos, mas da vivência que eles tinham, do jeito que eles tinham, do jeito que eles nos ensinaram a nos amarmos e passaram o seu amor por cada um de nós, nada mais moderno do que isso, porque a modernidade do Evangelho, a atualidade do Evangelho, é isso que eu estou querendo dizer, é isso que eu estou trazendo em voga, é trazer essa atualização do Evangelho na nossa vida. Viver a atualização, a atualidade do Evangelho é diferente de modernizar a família através de conceitos, de ensinamentos e de doutrinas que descaracterizam a palavra de Deus na vida de cada um de nós. Nada mais atualizado do que o próprio Cristo, porque aquele que fala não simplesmente está morto há 2000 anos, mas aquele que fala para cada um de nós está vivo, ressuscitado, presente no coração de cada um de nós. Cantemos então um Deus soberano, um Deus que não falha. Nesse momento da bênção final, quero colocar mais uma vez a sua vida, a sua família nas mãos de Deus, para que Ele possa ser o grande protetor, para que Ele possa ser o refúgio, para que Ele possa ser na sua vida aquele ombro amigo, no momento das suas dores, das suas angústias, no momento que você se sente só, que você possa sentir o abraço acolhedor de Deus. Talvez para você que nos acompanha no programa, eu estava pensando sobre isso essa semana. Você pode imaginar, todo sábado tem um programa no coração de Deus. Aí muitos são perseverantes, todo sábado estão vendo o programa, assistindo, acompanhando, partilhando. Para você talvez seja só isso. Todo sábado, esperar o programa já que é postado para que você possa ver. Talvez isso seja isso para você. Mas para nós não. Para nós a sua vida é motivo de intercessão, onde diariamente, posso dizer por mim, diariamente nas minhas orações você é apresentado a Deus. A sua família é apresentada a Deus, as suas intenções são apresentadas a Deus. Então todos vocês que nos acompanham, que nos assistem, pode ter a certeza que diariamente a sua vida, através desse programa no coração de Deus, está sendo colocado sob a proteção, sobre o olhar especial do Senhor.
porque nós rezamos diariamente por você. Estamos pedindo a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Que desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.